olha só, pessoal, né, isso que a gente vai fazer hoje é uma espécie de um simulado em que, além de fazermos como nós fazemos nossas aulas práticas, né, já estamos acostumados, nós iremos pegar tudo o que foi cobrado, todos os conteúdos que nós vamos praticar hoje já foram cobrados na prova do ano passado do Enem. Algumas questões, como nós já vimos em outros momentos, nós já resolvemos e a própria redação nós já discutimos no começo do ano, eu peguei conteúdos da prova de reaplicação do Enem. Inclusive, não sei se vocês sabem sobre isso, mas o Enem tem disponibilizado não só todas as redações que já foram dadas, todas as provas e questões que já foram dadas, mas inclusive as reaplicações, em que todo ano tem um outro Enem, com outro termo de redação, com outras questões do banco de questões de redações deles. Ou seja, se você estudar esse conteúdo também, você vai ter uma chance extra de estudar para a prova. Né? A gente sabe que se você está se preparando para uma prova, o mais importante de longe para fazer é fazer as outras provas que já apareceram. Eventualmente, se é uma prova de um concurso, aquele concurso foi feito por uma banca e essa banca fez outros concursos. Né? No caso do Enem não tem tanto isso, né? Porque o Enem é uma prova especial com um banco de questões especial, não tem outras provas sendo feitas pela mesma banca. Né? É uma instituição que vai fazer realmente só o Enem. E aí a gente tem que estudar as provas do próprio Enem, as redações do próprio Enem, as questões de linguagem, isso vale para todas as matérias, tá? E aí hoje nós vamos fazer então, vamos fazer o tema de 2023, a reaplicação que falava para a gente desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Olha o tema social que o Enem trouxe nesse ano para os alunos. É um tema difícil? Não é um tema tão difícil, tão absurdo assim, né? Tão fora da nossa realidade, né? Eu acho que mesmo quem mora em cidades menores ou mora em grandes metrópoles convive com a questão de uma população em situação de rua, que tem uma série de direitos prejudicados, que tem uma série de desafios para sua integração à sociedade, né? E que não vem sendo bem representados certamente pelas políticas públicas atuais, contemporâneas. Né? Então vamos ver alguns textinhos aqui rapidamente que o Enem propôs para a gente e vamos fazer essa redação, pessoal. Olha só. O decreto Tandanã instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Outras Providências. Então está citando, na verdade, textualmente o texto da lei, o texto 1, né? É retirado da própria lei, esse decreto que fala da Política Nacional da População em Situação de Rua. Ou seja, aqui atenção, pessoal, é parte das políticas públicas. Existem políticas públicas para isso. Para fins desse decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, bem como unidade de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, se você tivesse alguma dificuldade com pensar, putz, mas do que ele está falando quando ele fala de população em situação de rua? Não sei o que é isso, né? Será que ele está falando das pessoas que são indigentes, são mendigos? Parece que sim, por essa expressão. O Enem, ele não tem esse problema, porque ele traz diretamente um texto que define para nós o que é população em situação de rua. E olha só de que maneira que ele aborda esse conceito. São as pessoas que vivem em pobreza extrema, que têm vínculos familiares interrompidos. Não basta ser extremamente pobre para se tornar um morador de rua, né? Muitas vezes, uma pessoa extremamente pobre que não tem condições de se sustentar ou de pagar um aluguel, vai para uma casa de uma tia, vai para uma casa de uma avó, vai para uma casa de um parente, né? E vai para uma casa de um cunhado, de um agregado da família que tenha minimamente condições, né? Mas
Se a pessoa não tem isso, é porque realmente existe aí alguma questão na sua vida que levou a uma ruptura familiar, né? E aí isso se torna um problema coletivo. Não é mais um problema da vida pessoal daquele indivíduo, né? É um problema da sociedade. Olha só, o texto 2, ele é não sei se é um desenho, acho que é um desenho, não uma foto, né? Mas ele mostra uma realidade comum. Olha só, uma pessoa em situação de rua, deitada no chão, porque o banco da praça, olha só, ele tem um tipo de dispositivo, ele foi feito de uma maneira que impede que as pessoas se deitem ali para dormir, né? Não sei se você sabe, mas isso é comum em muitos lugares, muitas cidades, né? Existem adaptações dos equipamentos urbanos que não tem uma função real, né? Para que tem esse negócio aqui no meio? Será que isso aqui é útil, torna o banco mais confortável, mais prático, faz mais pessoas sentarem? Não, isso aqui está aqui pelo simples motivo de que é para não deixar uma pessoa indigente dormir nesse banco, né? Isso é uma arquitetura, são medidas arquitetônicas voltadas claramente, nitidamente para a exclusão. Por exemplo, tem lugares que São Paulo, até houve uma crítica recente, uma prefeitura que pegou uma série de viadutos no centro da cidade, por exemplo, na região da Avenida Paulista, e abaixo desses viadutos, né, onde havia pessoas morando na rua, deitadas, né, abaixo desses viadutos, foi feito um chapisco de cimento que ficou ali bem áspero, bem agressivo e impossibilitou a pessoa de deitar ali para dormir, né? O que a cidade ganha com aquilo, se for ver, né? Será que existe algum ganho naquele custo que foi gasto pela prefeitura para fazer aquela adaptação? Foi só para excluir, né? Porque, na verdade, aquela pessoa não vai ter a situação dela resolvida por essa política pública. Ela vai ter que ir para outro lugar, né? Uma série de medidas para lidar com a questão da indigência, né, com a população em situação de rua, em vários momentos da história, foi simplesmente de expulsá-lo daqueles locais, daquelas regiões. E aí eles que faziam se deslocavam para outras regiões, sem que aquele problema fosse realmente desenvolvido. Texto 3, a palavra aporofobia, e olha só, que significa aversão, medo e desprezo aos pobres e desfavorecidos financeiramente, tem ganhado os holofotes com as denúncias feitas pelo padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua. Entre as fotos postadas em suas redes sociais, ele mostra elementos da chamada arquitetura antipobres, que impedem nos espaços públicos a estadia, o descanso ou a passagem de pessoas em situação de rua. Grades, dutos de água, pedras pontiagudas, aos que querem disfarçar com vasos e com paisagismo, diz ele. E aí o texto 3 traz uma personagem que eu acho que é muito interessante. Se você conhecer o contexto em que esse indivíduo discute a assistência às pessoas que moram na rua, haveria todo aí um repertório para utilizar nessa discussão, né? O Júlio Lancelotti, padre da Igreja Católica de São Paulo, ele trabalha com pessoas que moram na rua e tem um ativismo, vamos dizer assim, em favor dos direitos dessas pessoas, né? É a primeira pessoa que sai para defender, inclusive até mesmo as pessoas que, por exemplo, estão na rua e que são usuários de crack, são moradores da Cracolândia de São Paulo, por exemplo, né? E que são extremamente desumanizados nas políticas públicas, na abordagem da polícia, na visão, na percepção da sociedade civil, ele é o primeiro a defender. E ele diz mais, né? Ele diz que isso é o mínimo que ele deve fazer e que as pessoas deveriam fazer como cristãos. Como assim, né? Você segue a palavra de Jesus Cristo e menospreza os irmãos que estão necessitados, que estão em uma situação precária e acha que eles têm que ser expulsos, têm que mais se ferrar mesmo, morrer de frio na rua, ou morrer de fome, ou usar drogas até se acabar. Essas pessoas, né, por sua condição precária, elas não merecem solidariedade, não merecem compreensão, não merecem ajuda. E ele toma iniciativa de ajudar várias das pessoas com diferentes iniciativas, desde distribuição de alimentos, né? Ele faz um sopão ali para distribuir para essas pessoas que a Prefeitura de São Paulo tentou não, ela proibiu durante um tempo recente, foi proibido distribuir alimentos na rua para moradores de rua em São Paulo, por causa de um conflito da prefeitura, dos políticos ali da prefeitura, com o padre Júlio Lancelotti que fazia isso, né?
E ele tem lá, né, nas redes sociais, ele posta muita coisa tentando divulgar essas iniciativas, mas no sentido assim de ampliar a percepção das pessoas sobre esse problema, né? Eu não acredito que seja uma coisa assim se promovendo, porque ele mesmo não ganha nada, né? Ele como um membro da Igreja Católica, ele não tem bens, não tem um patrimônio próprio ali, né? Ele não está ganhando nada com isso, ficando rico ou famoso por conta disso, né? Ele está divulgando uma causa que é preciso haver mais pessoas conscientes a respeito, né? De cuidar, de ajudar as pessoas que são moradores de rua, né? Pessoas em situação que são sem teto também, a gente poderia dizer, né? Poderia chamar. E algumas postagens dele são bem marcantes, né? Ele fala, por exemplo, eu já vi várias vezes esse tipo de postagem, né? Ele posta ali uma foto, ele servindo o alimento na rua, né? Nessas sessões ali de distribuição de alimentos, de sopa para os pobres. E às vezes ele coloca uma legenda assim nas fotos. Hoje eu encontrei Jesus. Ele estava maltrapilho, sujo, com o rosto emagrecido, faminto e com frio. Mas eu resolvi, apesar disso, eu resolvi estender minha mão e acolher Jesus na minha casa. E são várias postagens nesse sentido, né? Chamando a atenção de que é preciso ter uma solidariedade, né? Até mesmo por uma motivação religiosa, né? Porque muitos brasileiros se dizem cristãos, se dizem seguir essa religião, mas não fazem nada para ajudar os irmãos, né? Até onde, né, isso está se tornando uma prática, né? E aí eu cito isso como uma reflexão, né, citando, na verdade, assim, né, não estou defendendo isso nem criticando ninguém, eu estou citando um repertório sociocultural, né? Padre Júlio Lancelotti aparece na mídia falando sobre isso. Isso gera bastante polêmica, na verdade, não é uma coisa assim muito simples, não. Pessoas se sentem ofendidas por esse tipo de postagem, né? Ele fez uma postagem dessa, por exemplo, numa das que eu já vi mais polêmica em cima. Ele fez uma postagem dessa falando de encontrar Jesus, e a pessoa ali que estava indo para ele, um morador de rua, era um travesti, né, uma pessoa transexual. E ele falou isso também, acolhendo, né? Ele acolhe a população transexual, morador de rua, vulnerável, né, que tem um altíssimo índice de exclusão da sociedade. E defende que é preciso para os cristãos olharem para essas pessoas, né, independente dos seus preconceitos, independente do que os líderes das igrejas que se dizem cristãs afirmam, né? De fato, não dá para usar exatamente esses argumentos nesses termos que eu estou falando agora, porque aí existe, digamos, uma motivação religiosa. Mas, depende da maneira em que você reflete sobre isso, existem aí desafios, né? Eu acho que isso se encaixa um pouco numa citação que a gente viu recentemente do Papa Francisco, que dizia assim, né? Nós cristãos precisamos construir pontes ao invés de muros. Estão faltando pontes, estão sobrando muros. E isso aqui, né, essa imagem que a gente viu, né, essa aporofobia, essa mudança arquitetônica visando a exclusão de uma pessoa extremamente fragilizada. O que é isso? É construir muros, erguer muros imensos entre nós, né, entre os irmãos, entre os seres humanos, no lugar de construir pontes, né? É um chamado ali, né, que reflete uma ética, né, um ponto de vista ético a ser, né, repensado. E aí a gente pode pensar assim, né, como uma questão ética que está envolvida aqui. Beleza. Para não usar, né, repertório sociocultural religioso, que talvez não seja uma boa ideia. Por conta de que o Enem é laico, né? As instituições de ensino público são laicas. Então a gente, né, se você falar sobre isso, é do ponto de vista cultural, histórico, mas não deve haver, digamos assim, a defesa de preceitos religiosos. Bem, então olha só, né, uma reportagem falando das pessoas indo para a rua no contexto da pandemia e, claro, né, a questão econômica, certamente, absolutamente central, né? Olha só, vamos ler rapidinho aqui um pedaço. A falta de renda é a principal causa que leva a pessoa a viver em situação de rua, afirma o IPEA. O fator econômico inclui falta de renda e de oportunidade de trabalho nos locais de moradia. Isso se manifesta também no caso de pessoas que têm uma habitação longe dos grandes centros, mas passam a semana ou vários dias dormindo de forma improvisada nas ruas,
e trabalhando como lavador de carro ambulante e outras coisas. Beleza, então olha só, né, um texto falando sobre a questão econômica. Pessoal, aí o texto 5 é um gráfico que sempre tem no Enem. Você tem que aprender a ler gráficos no Enem, se você, né, quiser realmente ir bem na prova, se preparar adequadamente, é preciso saber ler gráficos. Olha só, né, a gente está vendo aqui nesse gráfico recente, atualizado, um crescimento da população em situação de rua, um crescimento importante ali, progressivo, né, chegando a quase atualmente 300 mil pessoas morando na rua no Brasil, né? Uma estimativa, a gente não tem um número exato, como por exemplo um censo da população de rua, né, surpreendentemente. Beleza, mas o que eu ia falar, olha só pessoal, nesse tema, se eu tivesse assim plena liberdade para refletir sobre isso, aliás, né, se eu fosse fazer esse tema no dia da prova, se eu fosse fazer essa prova e eu vi esse tema, o que eu vou falar? Eu ia falar sobre uma questão ligada à saúde mental, que para mim é muito pertinente a sua influência, né, a influência da questão da saúde mental, dos transtornos mentais sobre a população de rua, né? Tem estudos que mostram isso, não é só uma percepção subjetiva, né? Existem estudos que provam que uma parcela muito grande da população de rua tem transtornos mentais, muito mais, é bem desproporcional em relação à população do Brasil em geral, o índice de transtornos mentais. Só é difícil de falar que é por causa disso que as pessoas vão para a rua, porque também é possível que o transtorno mental seja uma consequência de morar na rua, em condições extremamente precárias, adversas, né? Em condições degradantes, desumanizantes, em que muitas vezes as pessoas acabam vivendo. Isso fragiliza, compromete completamente a saúde mental, né? Isso gera também transtornos mentais. Então a gente não sabe quem que foi para a rua porque tinha transtorno e quem tem transtorno porque foi para a rua, né? Então não dá para inferir muita causalidade sobre isso, mas existe uma associação com toda certeza entre, né, transtorno mental e situação de rua, né? Uma pessoa com transtornos graves, né, que não consegue se relacionar com as outras pessoas, né, que tem crises muito comprometedoras de agressividade, de impulsividade, de falta de tato, né, falta de percepção, de juízo crítico, são pessoas que acabam inevitavelmente sendo empurradas para fora da sociedade até chegarem nessa situação, né? Então existe muito forte isso. Mas hoje eu não vou falar sobre isso não, tá? Vamos fazer uma outra abordagem, eu acho que um pouco mais com as coisas que a gente aprendeu e vamos pensando juntos, né? Vamos usar uma argumentação mais convencional, de acordo com o que a gente já viu, né, disso aí. E aí, eu acho que a gente tem bastante coisa que daria para usar das nossas aulas, do nosso repertório sociocultural para falar sobre essa questão dos desafios para a reinserção socioeconômica da população em situação de rua, né? Então vamos para o lado socioeconômico, né? O próprio tema já sugeriu. E hoje, excepcionalmente, eu gostaria, se vocês toparem, de começar a escrever essa redação pelo parágrafo de conclusão, pela conclusão. Já falei para vocês que é possível, né? Em várias situações a gente fez, por exemplo, os parágrafos de desenvolvimento primeiro, depois chegamos na introdução. Não sei qual que eu vou fazer depois, mas agora eu vou fazer o parágrafo de conclusão. Por quê, pessoal? Porque eu tenho um parágrafo de conclusão muito bom para esse tema, né? Que na verdade é um tema que nos chama, nos propõe uma discussão sobre uma questão socioeconômica. Inclusive, a gente até percebe que ele não trouxe a questão, por exemplo, do transtorno mental, da saúde mental relacionada com isso. Ele não trouxe, por exemplo, a questão do uso de drogas. Não que você não possa citar essas coisas, mas olha só, não é o principal da discussão aqui. Claro que seria extremamente possível, era tranquilo num tema como esse eu fazer um parágrafo de argumentação falando sobre a questão dos transtornos mentais, o crescimento da sua incidência e, né, a maneira como muitas vezes a falta de compreensão da sociedade leva essas pessoas a serem gradualmente
né, segregadas. E sempre foi assim, né? Antes, muitos no lugar de irem para a rua, iam para o hospício de Barbacena, para os hospitais psiquiátricos. Né? Aí, hoje em dia, não pode mais, né, ser internado em hospital psiquiátrico, a não ser em situações excepcionais, graves. Pessoa com transtorno mental é excluída até ir morar na rua. Né? A família uma hora se cansa, perde a paciência, principalmente quando tem abuso de substâncias envolvidas ou tem agressividade exagerada envolvida, né? E tem também uma questão aí de preconceito, de discriminação. Aliás, essa acho que a gente pode entrar já um pouco, né? Que preconceito e discriminação entra um pouco também no problema socioeconômico. Mas olha o texto 4, né? O texto 4 fala muito claramente dessa questão, né, econômica, citando até mesmo a pandemia de Covid-19. Curiosamente, parênteses, tem sido bem comum nas redações do Enem, ainda não teve um tema assim sobre a pandemia, mas tem tido sempre um texto, pelo menos da coletânea, cita a pandemia e fala de mudanças naquele cenário até o momento em que aquele tema está sendo discutido, né? Curiosamente. Também podemos pensar em, né, abordar isso nas nossas redações, né? Contextualizar na pandemia, ou as mudanças depois da pandemia. Mas aqui, eu estava falando que eu tinha um ótimo repertório sociocultural para a gente usar, principalmente para as propostas de intervenção que tratam da questão da integração econômica, que é a questão da economia solidária do Peter Singer, do autismo efetivo. Aliás, vamos usar ele também, né? Vamos usar o Peter Singer, mas está falando da economia solidária do Paul Singer, né? Esse simpático senhorzinho que, além de ter sido um dos fundadores do PT, era um grande economista dos anos 1970, 1980, crítico da desigualdade social e um pensador que buscava soluções para essa questão tão difícil da desigualdade socioeconômica, né? E aí o modelo econômico que ele propôs, o modelo de projeto econômico, de iniciativa econômica, era para combater a desigualdade. Olha só, deixa eu ver essa pequena citação que eu achei aqui. Né, a economia solidária aproveita a mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado capitalista. Qual que é a lógica que rege o mercado capitalista? É a competição, né, pessoal? E aí, a economia solidária, no lugar da competição, ela propõe a solidariedade, a articulação das pessoas, né, a integração, né, a formação de projetos coletivos, colaborativos, todo mundo se unir em prol de um objetivo que seja bom para todos. Não é também para ser um malandro ali da favela que vai lançar um negócio que só ele vai se dar bem e os outros lá, os colegas da favela, vão só trabalhar e se dar mal. Não, isso aí não é economia solidária, não. Economia solidária é para que todos se deem bem juntos, para que todos sejam beneficiados pelos projetos colaborativos. Será que isso não poderia ajudar bastante a questão da população de rua? Né? É um projeto, aliás, é um repertório socioeconômico que a gente tem para questões econômicas. Né? Então, vamos tentar, sugestão, vamos tentar montar já esse parágrafo a partir do que essa reflexão permite, eu vou montar os parágrafos de argumentação e introdução, né? Então vamos lá. Parágrafo de conclusão, hein, pessoal? A gente está começando, hein? Atenção. Momento excepcional. Ainda mais na internet fica mais fácil fazer isso, né? Do que no papel. Mas o rascunho, se você precisar, você pode fazer isso. Você escreve os parágrafos, não, isso que você quiser. É só deixar claro para você mesmo ali. Bom, esse aqui é a conclusão. Agora esse aqui. Oi. Eu sei que não chegou lá ainda, mas no desenvolvimento, Sim. pelo menos no 2, já que você falou de muros, pode usar aquele repertório do Christian Neff, né? Da lógica de condomínio? Isso. Podemos sim, né? É uma lógica excludente também, né? A lógica de condomínio, né? A gente já falou o problema lá do lado de dentro, né? Que é, né, dentro dos muros de condomínio as pessoas se tornam né, individualistas, se tornam indiferentes
aos problemas sociais. Aí hoje a gente está falando o que acontece do lado de fora dos muros do condomínio, que são pessoas, né, com direitos negligenciados, privadas da sua dignidade básica, né, devido à indiferença da sociedade, das políticas públicas. Podemos sim, Lucas. Vamos lá, né? Até deixar anotado aqui, né? Para a gente usar em alguns pares de argumentação, o Christian Dunker e a lógica de condomínio. Muito bem, esse vai ser um dos parágrafos de argumentação. Aí eu falei que ia fazer o parágrafo de conclusão. Sendo assim, é notória a necessidade de modificar os paradigmas que regem a percepção atual sobre o problema. Olha que chique essa frase, né? Uma frase introduzindo a conclusão, né? É um jeito chique, é um jeito, né, rebuscado, exagerado de falar sobre o que é preciso modificar essa realidade, né? Que é preciso agir para modificar o cenário em questão. Para isso, é fundamental que o Ministério da Economia promova os princípios da chamada, entre parênteses, economia solidária defendida pelo economista Paul Singer. Modelo em que o principal objetivo dos projetos de negócios seja o benefício comum à comunidade envolvida. Pronto, ponto. Aí, agora, o como, né? Isso até aqui foi o quem vai fazer e o que vai ser feito, né? De uma maneira um pouco mais extensa. Agora, como que isso vai fazer? Como que isso vai ser implementado? Porque, beleza, fala, não, a gente tem que botar a economia solidária na roda. Mas isso é meio vago, né? Como que a gente vai chegar nesse raciocínio, nessa conclusão? Aliás, como a gente vai chegar nessa... Pode ser também, né? Como chegar nessa conclusão. Mas, principalmente, como chegar na efetivação disso. A gente poderia colocar assim. Tais projetos devem partir da colaboração coletiva de comunidades fragilizadas. Nos centros urbanos. Principalmente, né, nos centros urbanos. Não é só nos centros urbanos que tem população de rua, mas é principalmente, né, nas grandes cidades. Através da criação de cooperativas e cursos de empreendedorismo social financiados pelo governo federal, que envolvam a população de rua da região em
em um modelo rentável de empreendimentos que tragam um retorno efetivo para todos os envolvidos. Com isso, será, frase conclusiva, né? Será viável integrar de fato tais indivíduos na sociedade, levando em consideração seus direitos fundamentais e, finalmente, assegurando a sua cidadania. Pronto. Se precisar de mais alguma coisa, se a gente conseguir lembrar de alguma coisa lá em cima, a gente pode voltar e fazer. Mas, isso é uma proposta de intervenção para esse tema, né? Nem escrevi os argumentos, mas, para mim, isso aqui era o mais forte que eu tinha para oferecer nesse tema, né? Um dos principais repertórios socioculturais. Porque é um repertório muito bom, né? É um repertório não tão conhecido, porém notório, né? É um repertório, digamos assim, né? Com uma referência a um pensamento social clássico do Brasil que aborda esse problema, né? Aí a gente mostra conhecimento, que a gente refletiu já sobre diferentes problemas da realidade brasileira para ter algo para oferecer, né? Não são só coisas da nossa cabeça, né? Eu acho que seria bom fazer isso, né? Beleza, né? Você tem direito à sua opinião. O que acontece é que ela muitas vezes pode ficar mais pobre no papel do que o repertório sociocultural. Beleza. Bem, temos o Christian Ducker e a lógica de condomínio, que vai falar então sobre, a gente poder falar, por um lado, né, do individualismo da sociedade, da desigualdade social, da exclusão dessa população, o que envolve até uma certa dose de racismo estrutural também, né? Se a gente for fazer um perfil racial da cor de pele das pessoas, dos moradores de rua, certamente a gente veria uma discrepância aí que reflete o racismo estrutural, com toda a certeza, né? Então, esse vai ser um dos argumentos. E o outro argumento, né, para a gente já pensar, né? Esse vai ficar bacana, eu acho, do Christian Dunker, né? E o outro argumento que a gente poderia usar sobre esse tema? Bom, a gente está falando de desigualdade. A gente está falando de falta de cidadania. Né? Talvez que o Brasil, né, de certa forma, não conseguiu ao longo da sua história efetivar essa cidadania dessas pessoas, dessa população, né? O que se reflete na nossa desigualdade social profunda, né? Pode ser por aí. Aí a gente, com isso, consegue puxar aí alguma coisa de história do Brasil, né? Será que a gente não consegue citar aí alguma coisa do Brasil colonial, Sérgio Buarque de Holanda, ou até mesmo, né, com toda certeza, falar das políticas públicas, né, pessoal? Inclusive, até comecei, aliás, eu não, o Enem até começou falando sobre isso, falando sobre as políticas públicas aqui, né? Olha só, existe uma política nacional para a população em situação de rua, ou seja, o governo tentou fazer alguma coisa a respeito. Mas será que não existe uma contradição, e a gente pode até explorar esse nosso texto, entre ter uma política nacional para a população em situação de rua, e aí vem que o gráfico nos diz que só está crescendo a população de rua? Pô, né, olha só, em 2022, 280 mil, né, e em, deixa eu ver, 2016 tinha 140 mil, né, em 6 anos, atenção, olha esse dado, pessoal, que esse gráfico nos está dando aqui. Em 6 anos, nos 6 últimos anos, a população de rua no Brasil dobrou de tamanho. Algo de muito errado não está certo, né? Como pode? Em 2012 para 2022, em 10 anos, quase triplicou a população de rua, 3 vezes em 10 anos.
Ah, não, essa política nacional de situação de rua, para a população em situação de rua, está muito ruim. Está muito insuficiente, né? Será que a gente não pode criticar isso aí? Fala de Raimundo Faoro, né? Sugestão, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. E a deficiência das políticas públicas para a população de rua. Ó, esses vão ser sugestão, né, pessoal? Claro, esses são os nossos dois argumentos, dois pares de argumentação. Agora, uma novidade eu gostaria de testar na aula de hoje. Embora eu já tenha feito isso com um colega recentemente, eu achei muito interessante a experiência, né? Uma coisa que nós vamos fazer hoje, que nós vamos testar, vamos ver de que maneira o nosso colega ChatGPT poderia nos ajudar a fazer a redação, né? Por que a gente pode experimentar essa linguagem, né? O que seria interessante de a gente aprender com ele? Bom, assim, muita coisa não dá para contar com o ChatGPT não, né? Ele apresenta falhas ali, né? Ao exigir interpretação de textos e reflexão de um algoritmo, a gente frequentemente se dá mal. Mas ele é muito eficiente em compilar informações, né, e sintetizar informações que estão disponíveis na literatura, na internet. Por que não testar, né? Por exemplo, deixa eu falar com ele o seguinte, eu vou perguntar. Construa um parágrafo de argumentação para a redação do Enem, né? Porque dependendo do tipo de redação, é diferente o critério de correção, a maneira de expressar, em que você desenvolva, você não, né? Em que desenvolva, aliás, que desenvolva um ponto de vista crítico sobre a falta de assistência à população de rua no Brasil, citando como repertório Raimundo Faoro e a problemática das políticas públicas inadequadas. Vamos ver o que ele vai fazer sobre isso. Vamos ver o que o nosso colega ChatGPT fez para a gente. A falta de assistência à população de rua no Brasil reflete um grave problema de ineficácia e insuficiência das políticas públicas, perpetuando a exclusão social e a vulnerabilidade espacial da sociedade. Olha só, pessoal, o que o ChatGPT nos fez, que eu achei interessante. Essa primeira frase é uma frase que é um tópico frasal. Uma frase que está apresentando, introduzindo o tema para nós, né? O tema do parágrafo. O que eu já falei para vocês, é bem adequado, né? Fica redondinho para a argumentação, a gente já sabe o que esperar do resto da história. Aí começa a argumentação propriamente dita. Segundo Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, a estrutura patrimonialista do Estado brasileiro, historicamente voltada para a manutenção dos privilégios das elites, negligencia as necessidades básicas dos cidadãos mais favorecidos. A inadequação das políticas públicas voltadas para a população de rua se manifesta na escassez de abrigos, na falta de programas eficazes de reintegração social e na ausência de iniciativas que promovam a dignidade e a autonomia dessas pessoas. Assim, a manutenção desse quadro evidencia um ciclo vicioso de marginalização que apenas aprofunda as desigualdades sociais e compromete o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ele foi adequado, olha só, inclusive ele conseguiu, isso é interessante, né? Ele conseguiu reconhecer o Raimundo Faoro, olha lá, é o Raimundo Faoro dos Donos do Poder, correto, não foi eu que falei isso, foi ele que falou, né? Ele citou a estrutura patrimonialista do Estado brasileiro, que é do Raimundo Faoro, né, que eu não citei também na minha pergunta, historicamente voltado para a manutenção dos privilégios das elites, e conseguiu, olha só, relacionar isso com o tema, o que nem sempre é tão fácil, né? Muitas pessoas com, né, assim, um raciocínio, né, uma capacidade de um raciocínio que uma máquina, um algoritmo não tem,
tem dificuldade de fazer essa relação. Ele fez direitinho, negligencia as necessidades básicas dos cidadãos mais desfavorecidos. Com essa frase, ele está explicando o que tem a ver o que o Raimundo Faoro disse com o que tem nesse tema, na discussão que a gente está fazendo, né? Muito bem, ChatGPT. Eu estou achando interessado também em utilizar isso a favor dos nossos estudos, né? Vamos fazer uma outra coisa? Vamos falar agora, parafraseie as ideias do parágrafo anterior utilizando uma linguagem mais formal. Vamos ver o que ele vai fazer? Olha lá, é a mesma ideia, hein? A carência de assistência à população em situação de rua no Brasil evidencia uma preocupante ineficácia e insuficiência das políticas públicas, perpetuando a exclusão social e a vulnerabilidade dessa parcela da sociedade. Deu uma melhoradinha, né? Não estava ruim não, mas eu quis ver o que queria fazer. Conforme destaca, melhor, hein? Raimundo Faoro e os Donos do Poder, a estrutura patrimonialista, historicamente orientada para a manutenção dos privilégios, negligencia as necessidades fundamentais dos cidadãos mais desprotegidos. Beleza, ChatGPT. Olha só, legal. Gostei tanto que eu vou até usar. Mas, olha só. Teve uma coisa que eu não gostei desse parágrafo, que eu não teria feito desse jeito. E aí, por conta disso, né, eu acho melhor mudar, né? Por exemplo, essa parte que ele começa a falar assim, ó. Inclusive, é só essa parte mesmo. Na educação, das políticas públicas, direcionar a população, manifesta-se, né, escassez de abrigos, na ausência de programas eficazes de integração, na falta de iniciativas que promovam a dignidade e a autonomia desses indivíduos. Quando começa a descrever um monte de coisa, de onde é que ele tirou isso, né? Não está errado, né, pessoal? Não está errado falar isso, que tem a ver com escassez de abrigos, ausência de programas eficazes de integração social, na falta de iniciativas que promovam a dignidade e a autonomia desses indivíduos. Não está errado, não. Existe isso, mas eu achei meio aleatório. Eu não falaria desse jeito, eu nem ia começar a citar um monte de problemas dos pobres. Eu ia continuar destacando o repertório, né? Eu ia falar mais do repertório relacionando ele com o tema. Então, eu vou apagar essa parte, vou aproveitar o que ele fez, né, que é o começo, o meio e o fim do parágrafo, mas eu vou colocar um detalhamento a mais, falando de algo mais relacionado com o tema e com o repertório, né? Mais relacionado diretamente com o repertório sociocultural, Raimundo Faoro, da história brasileira, né? Por exemplo, vamos dizer assim, sei lá, nesse sentido, percebe-se isso que ao longo dos últimos séculos, políticas públicas capazes de enfrentar essa desigualdade, não, desigualdade já usou, né? Tais iniquidades, percebe-se, não foram efetivadas, tendo em vista a perpetuação dos privilégios das elites e a falta de iniciativas para assegurar direitos imprescindíveis, como o direito à moradia, não, vou deixar a moradia por último, né? Educação, que afeta bastante com certeza, né? Ao trabalho e, por fim, a moradia, considerados centrais pela Constituição. Ainda meti uma Constituição, né? De 1988. Beleza. Dei uma mudadinha também só para não dizer que eu vou pegar tudo igualzinho no ChatGPT, não, né? Na verdade, eu quis desenvolver um pouco mais o repertóriozinho ali do Raimundo Faoro relacionado com esse tema, né?
políticas que não foram efetivadas, né? Olha só, isso aqui é uma continuação do repertório que estava pouco detalhado ainda, o que não é impossível, né? Podia ser também um parágrafo que ia citar rapidinho o repertório sociocultural, esse ia partir para outro, mas aí eu não quis trazer mais coisa, né? No lugar disso, eu detalhei um pouco mais e levei lá para a Constituição de 88, que é mais um repertório, né? Mas, ó, pessoal, foi interessante, né? Gostei do que o ChatGPT fez por nós. Vamos tentar mais uma vez, vamos ver o que ele tem para falar para a gente sobre o nosso outro repertório sociocultural. Agora, redija um parágrafo de argumentação relacionando, aliás, sobre esse tema, relacionando a teoria de Christian Dunker sobre a lógica de condomínio e a indiferença crescente em relação aos moradores de rua. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa. Vamos ver, pessoal. O que o ChatGPT falou pra gente sobre isso? A crescente diferença em relação aos moradores de rua no Brasil pode ser compreendida à luz da teoria de Christian Dunker sobre a lógica de condomínio, que descreve a tendência das pessoas de se isolarem em bolhas sociais, distanciando-se das realidades e problemas que afetam os outros. Esse fenômeno é evidente nas grandes cidades, onde a construção de condomínios fechados e a proliferação de espaços privados simbolizam uma busca por segurança e conforto, ao mesmo tempo em que reforçam a segregação social e a invisibilidade das populações marginalizadas. A lógica de condomínio, ao promover a ideia de que os problemas dos outros não nos dizem respeito, contribui para uma postura de indiferença em relação à população de rua. Relacionando o repertório com o tema. Muito bem, ChatGPT. Nota 900, né? 880, 920. Dificultando a implementação de políticas públicas efetivas que visem a inclusão e a proteção desses indivíduos. Assim, a falta de engajamento e solidariedade por parte da sociedade civil acaba perpetuando um ciclo de exclusão e vulnerabilidade, agravando ainda mais a crise social e humanitária enfrentada por aqueles que vivem nas ruas. Ok. Legal, gostei também. Ele entendeu, ele realmente é impressionante o quanto que esse algoritmo ele é capaz de buscar informação e de sintetizar, né? Porque olha só, ele explica, não está escrito desse jeito em lugar nenhum. Isso é interessante, né, pessoal? Não tem nenhum lugar que esteja escrito que a teoria do Christian Dunker fala sobre as pessoas se isolarem em bolhas sociais. Essa explicação ele está redigindo a partir de um compilado de informações sobre a obra desse autor que estão disponíveis na internet. Isso é muito interessante, não está escrito em um lugar desse jeito. Se você vai atrás no Google, ele vai te devolver só o que está em algum lugar, né? O ChatGPT é capaz de fazer uma síntese crítica, né? Ele não coloca qualquer coisa sobre o assunto que está escrito por aí, usando, digamos assim, as palavras dele, né? Eu gostei. Eu acho que essa linguagem tá boa, mas vou pedir para ele deixar mais formal. Agora deixe a linguagem mais formal. Vamos ver. Bom, a primeira frase é igualzinha. Na verdade, ele está escrevendo igualzinho mesmo. Não, não deu certo não. Ele escreveu igualzinho. Parafraseie o parágrafo acima com uma linguagem mais formal e rebuscada. Vamos ver. A indiferença crescente em relação aos indivíduos em situação de rua no Brasil pode ser elucidada à luz da teoria de Christian Dunker sobre a lógica do condomínio, a qual delineia a tendência dos indivíduos se isolarem em esferas sociais, em vez de bolhas sociais, esferas sociais. Não estava ruim bolha social não, né? Então é isso, beleza, né? Vamos usar esse parágrafo do jeito que o ChatGPT trouxe, mas também não gostei de uma coisa que ele fez.
né, que é o seguinte. Não, na verdade não é que eu não gostei, não. É que eu acho que, do jeito que a gente faz a redação, ele perdeu algumas boas oportunidades de ter trazido mais repertório sociocultural. Por exemplo, 2 repertórios socioculturais. Aí eu vou escolher um deles. Não vou colocar os 2, não, tá? Que serão os repertórios de... Vamos ver, né? Temos Modernidade Líquida, que fala sobre esse individualismo exacerbado, e tem lá o Peter Singer, que fala sobre o altruísmo efetivo, né? Olha aí, a gente podia encaixar. Bom, como Modernidade Líquida a gente já usou bastante, né? Eu vou até pensar em enfiar lá na introdução, quando a gente fizer ela. Eu vou tentar enfiar aqui o outro repertório, né? O Peter Singer. Paul Singer a gente já escreveu lá embaixo, né? Agora o Peter Singer, que é o que fala do altruísmo efetivo. Não sei se vocês lembram, mas é um repertóriozão, né? Onde a gente pode colocar a lógica do domínio, fomentar a percepção de que os meus alheios não nos concernem, contribuir para a postura de indiferença em relação não nos concernem, obstaculizando a implementação de políticas públicas eficazes. Aqui não vai ser políticas públicas de novo, não, né? Obstaculizando uma cultura mais pautada pelos valores altruístas, isto é, pela consideração de que o outro merece atenção e amparo na medida em que suas necessidades são as mesmas de qualquer ser humano, como afirma a teoria não, né? Como afirma a concepção de Peter Singer sobre o altruísmo efetivo. Desse modo, a ausência de engajamento e solidariedade por parte da sociedade civil, olha aí, né? Isso aqui tem a ver com o altruísmo efetivo. Aliás, né? Tal ausência de engajamento e solidariedade perpetua um ciclo de exclusão e vulnerabilidade, exacerbando ainda mais a crise social humanitária enfrentada por aqueles que habitam as ruas. Aí também faltou uma coisa que eu sempre gosto, que é, além de, e inclusive o ChatGPT, como ele fez só parágrafos, ele não teria capacidade de fazer isso, né? Além dessa dificuldade de efetivação de políticas públicas eficazes, vírgula, a indiferença percebe-se a indiferença crescente em relação a indivíduos à situação de rua no Brasil, situação de rua, a qual pode ser elucidada, aí sim, a qual, de novo não, que pode ser elucidada, Legal, pessoal, olha só, né, fizemos toda a nossa argumentação, digamos assim, com a nossa cara, né, inclusive essa era a ideia, né, com a nossa cara, a gente fez uma boa argumentação, um bom ponto de vista, a gente utilizou essas ideias para defender, né, algo que nós defendemos num texto como esse. A aula de hoje tinha o objetivo de mostrar essa ferramenta e testar, avaliar com vocês o potencial dela, né? E aí eu acho que isso pode ser um recurso bem interessante. Ah, mas eu não vou ter isso no dia, né, do Enem. Não vou poder usar o ChatGPT para fazer redação do Enem. Claro que não. Mas você pode usar o ChatGPT para estudar redação e outras matérias todas as semanas antes do Enem e, com isso, ampliar os seus recursos de escrita, ampliar o seu repertório sociocultural, ampliar o seu estudo sobre estruturas de parágrafo de argumentação. Ele foi extremamente eficaz em construir uma estrutura de parágrafo de argumentação, né? E aí a gente pode utilizar isso para aprender também,
lendo uma redação como essa que a gente fez, por exemplo, e olha só, a gente fez ela de forma ativa. A gente não falou assim, ChatGPT, faz uma redação sobre esse tema. Ó, eu já tentei fazer isso, não fica muito bom não, tá? Ele não usa repertório sociocultural, ele não se preocupa com vários elementos de estrutura que a gente usa, tá? Ele coloca umas opiniões meio assim, né, nada a ver, muito fracas, né, para uma redação. Não é uma redação nota 1000, bem longe disso. Se você mandar ele corrigir, ele não dá nota 1000 também não. Mas ele também não é bom para corrigir redação. Ainda bem, né? Porque quando ele for bom para corrigir redação, né, acabou o emprego dos professores. E outra coisa também, né? Pensando junto com Sócrates. Isso aqui, pessoal, é mais uma inovação da tecnologia da comunicação, a qual possui um imenso potencial, assim, um potencial gigantesco, incalculável, de nos deixar mais burros. Foi assim com a escrita, foi assim com a imprensa, foi assim com o rádio, com a televisão, com as redes sociais e hoje com a inteligência artificial, né? ChatGPT. Tem um imenso potencial para nos deixar mais burros, pessoal. Realmente, né, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e ter uma atitude extremamente crítica. Mas também pode ser uma ferramenta para melhorar o nosso aprendizado, para melhorar o nosso conhecimento, para melhorar o nosso estudo, né? Do jeito que a gente usou hoje, eu acho que se torna uma ferramenta favorável ao estudo. Tá acabando aqui o tempo dessa chamada, pessoal. Eu vou fechá-la e vou já mandar o link para uma nova sala de aula para a gente terminar fazendo. Só falta a introdução, né? E depois nós vamos fazer umas questões rapidinho de linguagens, tá? Já estou mandando para vocês o link. Entrem imediatamente, por favor, para a gente terminar.